Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 967. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite nos 1.600 kHz ainda da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo, o monstro Michel Silva, olha ele aí, grande Michel. Muito obrigado, Michel, pelo trabalho, pelo carinho, pela dedicação. Importante trabalhar junto com pessoas que têm essa dedicação, né? Então, quero agradecer demais à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse nosso programa no ar e quero agradecer a você que participa conosco desde muito tempo, desde 2016, que começamos esse projeto, que era só aos domingos, à noitinha, às 7 horas da noite, e depois passou a ser diário, de segunda a sexta. E agora nós estamos no horário das 8 às 9h30 da noite, pela rádio. Se você participar do Kairos Tempo de Graça só pela internet, é 1 hora. É das 8 às 9 da noite, tá bom? Então, todos os programas estão gravados na rede social, nas redes sociais da Rádio 9 de Julho. Todos. Se você perdeu um programa ou não consegue participar neste horário, basta acessar as redes sociais da Rádio 9 de Julho entre 8 e 9 horas da noite, e depois disso está tudo guardado, tudo reservado, tá bom? Então, agradeço muito. Deixa eu ler aqui as mensagens que o monstro Michel Silva me mandou, referentes ao dia 4/11, terça-feira. Então, vamos ver aqui as mensagens e partilhar as mensagens com vocês. Iricene, boa noite para todos, obrigado. Selma Caires Neves, boa noite, doutor Paulo, boa noite. Selma, tudo bem com vocês aí? Cristina Ranagusco diz assim: através de suas aulas conseguimos enxergar tudo isso. Como precisamos rezar para que nunca tire esse aprendizado de nossa Igreja Católica. Ela continua com a mensagem: boa noite, doutor Antônio Paulo. Bênçãos de Deus para todos. Jesus veio para mostrar que a riqueza sendo usada com sabedoria é uma bênção. Infelizmente, o ser humano se perde e deixa o demônio tomar conta do coração. Verdade. Veja, Cristina, é verdade. Primeiro que a gente precisa estudar continuamente. Na vida é sempre assim. Todas as atividades humanas merecem ser bem preparadas, bem direcionadas. Tudo exige estudo, tudo exige dedicação. Qualquer área que a gente esteja agindo, seja na área profissional, seja na área econômica, seja na área social, seja na área política, seja na área religiosa, tudo exige que nós nos dediquemos e estudemos. Então, o que me impressiona um pouco é ver que a parte religiosa, a maior parte dos brasileiros abandonaram em relação a estudo, em relação à dedicação. Tanto é que você estudar o Catecismo da Igreja Católica se tornou algo quase que improvável, porque as pessoas perderam a noção da importância da religião na vida do ser humano. Essa sociedade em que a gente vive é uma sociedade que se tornou materialista, ateia. Então, a ideia é o seguinte: basta você ser uma boa pessoa que está tudo resolvido. Não precisa se dedicar tanto à religião. Religião é um negócio que separa a humanidade. Religião é uma coisa que atrapalha o desenvolvimento do ser humano. Essa é a mentalidade da sociedade hoje em dia. Então, basta você ser uma boa pessoa, e ninguém explica o que é ser uma boa pessoa nessa mentalidade materialista. Ser uma boa pessoa é uma pessoa que trabalha, é uma pessoa que ganha dinheiro, é uma pessoa que sustenta a sua família. E ponto. Você pode ter uma vida dupla, você pode fazer o que você quiser, você pode ter amantes, ser hipócrita, ser mentiroso, desde que você seja aparentemente uma boa pessoa. Então, essa realidade que cerca a humanidade é uma realidade que tem conceitos filosóficos terríveis.
E a gente não percebe, porque a gente não estuda, a gente não conhece, a gente não tem formação. Então, essa ideia de você basta trabalhar que o resto tudo acontece naturalmente, por magia, precisa ser extirpada do pensamento da gente. É necessário que a gente realmente volte a olhar a vida como a vida é, não como essas ideias ou essas ideologias socaram na cabeça da gente esse monte de coisa errada. Então, quando você não liga para a religião, quando você não se aprofunda na religião, quem perde somos todos nós. Quem perde somos todos nós. Então, é super importante que a gente estude, é super importante que a gente se aprofunde, porque são experiências imprescindíveis para o nosso desenvolvimento. A religião faz parte disso. Por sinal, a religião é o mais importante de tudo que nós temos. Muito mais importante que a nossa profissão, muito mais importante que o nosso trabalho, muito mais importante até mesmo que a nossa família. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Isso é palavra de Deus. Então, Cristina, realmente é importante estudar, importante aprender, importante se colocar nas mãos de Deus. É verdade, realmente é verdade. E essa sua mensagem é muito importante. Mas veja, na segunda mensagem que você coloca, que realmente a riqueza financeira não é má. O dinheiro não é bom nem mal. O dinheiro ele é um meio de troca. A forma como a gente lida com o dinheiro é que é terrível. E aqui não é só uma questão demoníaca, é humana também. Porque os inimigos do cristianismo são o mundo, a carne e o demônio. Então, veja, não é só uma questão do demônio influenciar. O demônio também influencia, mas a nossa carne também influencia. Muitas vezes eu quero ganhar dinheiro para garantir uma vida cômoda e indiferente aos outros. E aí não é o demônio, aí sou eu, que optei por ter uma vida muito mais cômoda, sem me envolver com o sofrimento do próximo. Isso não é ação demoníaca, isso é ação da carne. E tudo isso que nós falamos em relação ao mundo, essa visão indiferente da religião, também afeta na nossa relação com o dinheiro. Também afeta. Então, é importante que a gente tenha essa perspectiva e lembrar sempre do primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, nós estamos nos colocando no caminho certo. Deixa eu desligar aqui, gente. Pronto, porque fica tocando um barulhinho aqui e me atrapalha. Então, essas mensagens, Cristina, eu agradeço muito a sua colocação, mas veja, não reduza só ao demônio. Então, o ser humano é influenciado pela carne, pelo mundo e pelo demônio. Quando a gente olha só a influência demoníaca, quando a gente olha só para a influência demoníaca, a gente perde de vista as outras influências, que é a influência do mundo através das ideologias e das filosofias que são péssimas, a carne, que é essa tendência de buscar sempre o caminho mais fácil, e o demônio. Então, eu tenho percebido, com muitas mensagens que eu recebo, de pessoas que estão muito preocupadas com a ação do demônio. Veja, a gente tem que ter noção de qual é a ação do demônio, quais são as ações do demônio. Isso é importante para que a gente tenha uma visão mais global das coisas. Não é fingir que o demônio não existe. Existe. Só que o demônio, ele tem a sua ação limitada. Ele tem a sua ação limitada. Então, a gente tem que ter essa visão global. Não é só o demônio que age. É a carne, é essa tendência que o ser humano tem de ficar fechado em si mesmo, do egoísmo, da prepotência, do orgulho, da vaidade. Isso é carne. As interferências do mundo, como o mundo vive, como o mundo propõe que a gente viva. E o ataque do demônio. Então, é importante que a gente tenha essa visão mais global, senão a gente acaba também se perdendo. Tá bom? Muito obrigado, Cristina. Você e sua família são importantíssimos aqui na sua formação, tá bom? Cléria Maria Rabfelner, boa noite, doutor Antônio Miziara, paz e bem. Muito obrigado. A dona Cléria e o seu querido esposo. Marlene dos Reis, boa noite, gratidão sempre. A Magda Gonçalves Barbosa diz assim: boa noite, doutor Paulo.
entendi sobre a misericórdia na hora da morte, em pedir a unção dos enfermos, para que se arrependam e para aqueles que não têm chance de pedir porque não conseguem falar. Gratidão. Então, esse estudo que nós estamos fazendo, esse resumo que nós estamos fazendo da ação do Espírito Santo, em vários aspectos do que nós já estudamos, né? Ele é importante porque a gente vai esclarecendo uma série de coisas. Nós somos chamados a viver em Deus durante a vida. Então, a transformação mais importante que a gente tem que fazer na vida não é esperar chegar a hora da morte, sabe? E pedir depois a misericórdia de Deus. É um risco muito grande isso. A gente tem que aprender a viver para Deus e para o próximo neste mundo. Então, a missão da igreja é fazer com que o ser humano conheça Deus, se conheça, e conhecendo a Deus e se conhecendo, possa servir a Deus e ao próximo. Então, a função da vida da gente, Deus deu a capacidade da gente viver nesse mundo justamente para isso. Para a gente aprender a ser dele, porque o mundo quer nos afastar dele, a carne quer que a gente se afaste de Deus, e o demônio, obviamente, quer que a gente fique muito longe de Deus, porque o demônio odeia Deus e odeia a humanidade. Então, o ser humano foi feito para ficar perto de Deus. Então, a função da igreja primordial é trazer as pessoas para perto de Deus, é salvar as almas. Isso, sabe, quando a gente fala no final, quando as pessoas estão morrendo, e nessa última hora a pessoa se arrepende, e Deus misericordiosamente perdoa, é uma possibilidade. Mas a gente não pode vir. Eu sei que você não falou com essa intenção, mas eu estou usando isso para a gente olhar com um pouquinho mais de profundidade, para todos nós. Olhar para as coisas de Deus e viver para Deus. Então, nós, como católicos, nós temos que ajudar os outros católicos a viverem para Deus, porque tem um monte de católico que se diz católico, que não tem a menor noção do que é viver para Deus. Vive para o mundo, vive para a carne e vive de uma forma quase que entregue ao demônio. É terrível isso. Veja, um católico que se diz católico, que não foi crismado, que não confessa, que não comunga, que vai à igreja quando morre alguém, ou a um casamento, que não tem noção da palavra de Deus, que não tem noção da tradição oral, que não tem noção do catecismo da Igreja Católica. Não é católico, gente. É só um título. O catolicismo é Jesus Cristo. E Jesus Cristo viveu para o seu Pai, viveu para Deus. Jesus Cristo é Deus que se faz homem para salvar a humanidade justamente dessa forma de viver. Que o pecado levou a humanidade, em todos os sentidos. Tanto intelectualmente quanto com seus atos. Então é importante que a gente aprenda a viver para Deus nesse mundo. Volto a falar. Buscai a Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será dado por acréscimo. Buscai em primeiro lugar a Deus e a sua justiça. E tudo mais vos será dado por acréscimo. O que significa buscar a Deus? É viver como Cristo viveu nesse mundo. Para adorar ao Pai, para ouvir ao Pai, para conversar com o Pai, e obedecer ao Pai. E salvar a humanidade. Então, Jesus viveu assim. Então, o nosso modelo é Cristo. Então, nós precisamos viver como Cristo viveu. Veja, para isso, Deus derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Para que a gente possa entender essas coisas de forma não só natural, mas com a ajuda da graça. E viver da forma como Cristo viveu. Sem pecados. Porque o pecado nos afasta de Deus. Só que não é fácil. Ainda mais quando o mundo inteiro está distante de Deus. Então, essa realidade de estar nessa busca é o mais importante da vida da gente. É triste quando a pessoa chega no final da vida, e se arrepende, graças a Deus, do pecado, dos pecados. Se tiver oportunidade de se confessar, ou então recebe, no final da vida, a unção dos enfermos e o viático, mas o que essa pessoa perdeu durante a vida
É muita coisa. Sabe, está salva. Assim como o bom ladrão ao lado de Cristo foi salvo. Mas o que essa pessoa perdeu? O que essa pessoa deixou de fazer de bem? O que essa pessoa deixou de viver na presença de Deus? O que essa pessoa deixou de conviver com a Trindade Santa? O que essa pessoa deixou de servir ao próximo? É uma perda irreparável. Você percebe? Então, Deus nos põe nesse mundo para que a gente já comece a ter uma vida plena. E vida plena é a vida plena que nós teremos no céu. A plenitude está no céu, mas o céu começa aqui na terra, a partir da igreja, a partir dos sacramentos. E a partir do serviço em favor do próximo. A partir de uma vida de busca de santidade. Quanto mais eu fizer isso, mais feliz e mais plena a minha vida vai ser aqui nessa terra. Compreende? Então, quando você não vive desse jeito e espera para no último instante da sua vida pedir o perdão e a misericórdia, você perdeu muita coisa. Você perdeu. Você deixou de ajudar muita gente, você deixou de trabalhar de forma adequada, você deixou de viver com os bens materiais de forma adequada, você atrapalhou a vida de um monte de outras pessoas. Você percebe? Então, é necessário que a gente tenha uma vida plena já aqui. Como que é a vida plena aqui? É uma vida em Cristo, ouvindo o que Cristo fala através da igreja, vivendo como Cristo quer que a gente viva através dos sacramentos e buscando uma vida de santidade. Quanto mais eu fizer isso, mais plena a minha vida vai ser, mais feliz a minha vida vai ser. A felicidade não está em ganhar um monte de dinheiro ou não ganhar dinheiro. A felicidade está em encontrar Cristo. Você percebe? A felicidade não está em você estabelecer um sistema perfeito aqui neste mundo ideológico. Porque nenhum sistema ideológico chega perto do que é correto. As ideologias são formas humanas de tentar alguma coisa. Tem lá o seu valor. Mas elas são muito, absolutamente limitadas. Jesus propõe uma plenitude infinitamente maior para este mundo do que as ideologias. Então, é importante que a gente compreenda a ação do mundo em relação a gente e compreenda a ação de Cristo em relação a gente. O que cada um propõe, o que as ideologias propõem e o que Cristo propõe. E fazer a opção. Não dá para colocar o pé num barco e um pé no outro. Sabe? Não dá. Ou a gente vive para Deus, ou vive para o dinheiro, ou vive para as ideologias. Não dá para misturar a estação. Veja, um exemplo. O marxismo, ele odeia o cristianismo. Então não dá para misturar. E há uma série de ideologias que querem e misturam o cristianismo e o marxismo. Veja, o Cristo, ele propõe cuidar dos pequenos, mas de que forma? Como nossos irmãos. Como alguém que sofre, como nós sofremos. Não é porque alguém tem dinheiro que essa pessoa deixou de ter sofrimento. Ou não é porque essa pessoa não tem dinheiro que essa pessoa vai ser perfeita. Não é assim. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos as nossas dívidas, os nossos limites, as nossas contradições, as nossas hipocrisias, e ideologia nenhuma é capaz de resolver essas contradições interiores. Só o poder de Cristo. Então é importante que a gente saia deste pântano que o mundo foi colocado. É importante demais, quer dizer, misturar ideologia com religião é abominável. Isso se tornou absolutamente comum nos dias de hoje. Então, se você ousa falar contra uma ideologia, seja ela qual for, você é apedrejado por todos os lados. Porque tem um monte de gente dentro da igreja que aderiu a um pensamento ideológico, seja ele de qual for a linha, que quer misturar com o cristianismo. Não existe essa mistura. É que nem água e óleo. Se você fizer essa experiência, acho que você já fez essa experiência quando menor, né? Quando criança. Pega a água e mistura o óleo, joga o óleo. A água e o óleo não se misturam.
A água fica num nível e o óleo fica no outro nível. Não tem mistura. Você percebe? Então, agora, se você pega, por exemplo, o vinho e a água, se você jogar água no vinho, tem uma mistura. Você não consegue mais perceber o que é água, aonde está a água. Então, isso são as ideologias com o cristianismo. Não tem como misturar cristianismo com ideologias. Com marxismo, com neomarxismo, com fascismo, com nazismo. Não tem como misturar essas coisas. Só que tem um monte de gente hoje que insiste em misturar, ou seja, em querer usar uma linguagem religiosa falsa, com aspecto de cristianismo. Por quê? Porque diante de injustiças que nós todos percebemos, as propostas ideológicas são radicais demais, são extremadas, são fora do senso comum, são fora do amor de Deus. Então é importante que a gente tenha essa realidade, essa perspectiva, esse pensamento mais amplo, essa visão mais ampla de tudo. Não é só uma visão ampla da religião, é uma visão ampla de tudo. Compreende? Porque tudo faz parte da nossa vida. Então eu sou chamado a tomar uma série de decisões na minha vida. Você também. Nós todos somos chamados a tomar uma série de decisões na vida. E as decisões que nós tomamos, todas elas, têm consequências. Ou boas, más, ou péssimas, ou ótimas. Depende de onde você está. Depende de quem te move. Se o que te move é Cristo, se você tomar decisões debaixo do senhorio de Jesus, as suas decisões vão fazer bem para você, para sua família, para a sociedade e para a igreja. Se você tomar decisões longe da vontade de Cristo, as suas decisões vão fazer mal para você, para a sua família, para a sociedade e para a igreja. Percebe? Então é seríssimo. Então essa ideia de que eu vivo numa ilha, que as minhas decisões não afetam os outros, eu não faço mal para ninguém, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém. Gente, não basta. Isto não basta. Sabe, você pode estar matando alguém com a forma como você trata a pessoa. Você pode estar matando essa pessoa com a forma grosseira que você trate uma pessoa. A forma como você se relaciona com os seus pode estar matando os seus por dentro. Isso é uma forma de morte. Então, veja, não basta só não tirar a vida física da pessoa. É muito mais. E Jesus veio mostrar essa realidade para a gente. E ele derrama sobre nós o Espírito Santo para que a gente possa enxergar a realidade que Jesus veio mostrar. Não só enxergar, mas pôr em prática aquilo que Jesus propõe. Não que as ideologias propõem, não que as filosofias atuais estão propondo, que são coisas medonhas. Não essa visão do ser humano como o centro de tudo. O ser humano não é o centro de tudo. O centro de tudo é Cristo. Veja, esta visão cristocêntrica se perdeu. O ser humano passou a ser visto como o centro de tudo. Pera, isso não está certo. Porque o ser humano não tem força suficiente para resolver todos os problemas da humanidade. Cristo tem. Então é necessário que a gente possa ter a humildade de reconhecer isso. Se nós aprendemos coisas erradas ao longo da vida, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que não está de acordo com o que a igreja ensina e voltar-se para aquilo que a igreja ensina, que é o ponto mais difícil. Você pega um monte de leigos, de leigas, de religiosos, de padres, até de bispos, que estão envolvidos em terríveis ideologias, que aprenderam, inclusive, no próprio seminário. Você conversar com uma pessoa dessa e falar, olha, isso aqui não está de acordo com o que o catecismo fala, essa pessoa simplesmente, ou essas pessoas simplesmente ignoram o que nós estamos falando, desprezam o que nós estamos falando. No fundo, odeiam que a gente fale aquilo que o catecismo fala. Ah, isso é muito antigo, isso é ultrapassado, isso é coisa lá de Roma, nós não precisamos mais olhar, o mundo modificou. Gente, sem a estrutura adequada que a igreja nos propõe, há 2000 anos, não há mundo que suporte continuar existindo. A violência vai graçar, as injustiças vão ser cada vez maiores, mesmo que a humanidade proponha uma série de situações para
diminuir as injustiças, não vão conseguir. Porque o problema está dentro do coração do ser humano. O pecado trouxe o problema para dentro do coração do ser humano. E só Cristo pode salvar o nosso coração. Só Cristo pode consertar o nosso coração. Só Cristo pode refazer as situações terríveis que os pecados fizeram com a humanidade. Então é muito importante que a gente tenha Cristo como centro da vida da gente. E a igreja, com os seus sacramentos, principalmente com o sacramento da Eucaristia, que nós estamos estudando a semana inteira, propõe o remédio mais fantástico para a salvação e a transformação do ser humano e, por tabela, a transformação da sociedade. Eu gostaria de abrir para vocês o que 5 santos deixaram sobre deixa eu abrir aqui. O que 5 santos deixaram um legado de amor à Eucaristia. Vamos falar? Aqui, ó. Carlos Acutis. São Carlos Acutis. Interessante. São Carlos Acutis é um jovem, um menino jovem que morreu. E ele fez um trabalho muito lindo em relação à Eucaristia. Talvez a gente não saiba disso, né? Então, uma das frases de Carlos Acutis diz assim: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Veja, olha que coisa linda. Um jovem, muito jovem, desde muito pequeno, ele compreendeu a importância da Eucaristia. Ele compreendeu a força que vem da Eucaristia, porque Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Então, esse jovem, que agora é santo, não é mais beato, agora ele é santo. Ele foi santificado há poucos dias atrás. Então, ele diz assim: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. A minha autoestrada para o céu. Eu não sei se você já dirigiu numa autoestrada. O que é uma autoestrada? A autoestrada são aquelas estradas de várias pistas em que você pode, nas pistas da direita, você pode ir um pouco mais devagar e nas pistas que estão mais para a esquerda, você pode correr. Você pega, por exemplo, uma autoestrada da Alemanha, diferente aqui do Brasil. Eu nunca fui para a Alemanha, mas eu sei porque tenho muitos amigos que moram na Alemanha. Porque eu estudei em colégios alemães, então eu tenho muito contato ainda com esse povo que hoje não mora mais no Brasil, foi morar na Alemanha. Então você pega autoestradas da Alemanha, as autobahns, você pode pegar nas pistas mais externas, que são as pistas que ficam à esquerda, você pode chegar a 180 por hora. Até mais. Se o carro responde com segurança, você não tem nenhum tipo de problema, porque são estradas muito bem desenhadas, com um piso extremamente adequado, com os carros que a gente tem hoje, com a aderência que o carro tem com o seu design, permite que você possa atingir essas velocidades tão altas sem correr tanto risco. Percebe? Então, são as autobahns, são as autoestradas da Alemanha. É o que Carlos Acutis está falando. A minha autoestrada para o céu, a Eucaristia. Por quê? Porque você vai encontrar Cristo na Eucaristia. Você não vai encontrar uma ideia de Cristo, um conceito de Cristo, uma ideologia humana, um teatro, uma perspectiva. Você vai encontrar a pessoa de Jesus Cristo. Em corpo, sangue, alma e divindade. Então, a força de Deus é o próprio Deus. Você vai se encontrar com o próprio Deus. É um jovem falando isso para a gente. Um jovem que vive neste mundo insano, nesse mundo completamente distorcido, nesse mundo onde nós falamos tudo isso no começo do programa, que perdeu a consciência do cristianismo e da importância do cristianismo e vive diante de ideologias. Este Carlos Acutis é um santo que viveu essa realidade, porque ele morreu cedinho, morreu cedo. Então, veja, a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Carlos Acutis, ele buscava ter missa diária, porque ele queria estar com Cristo. Ele buscava adoração eucarística todo dia. Então, você compreende que esse jovem,
ele foi tocado de forma muito profunda pelo Espírito Santo. Carlos Acutis não é um santo que a gente não tenha o direito de conhecer. Nós precisamos ter uma compreensão mais profunda do que esse jovem está nos falando. Veja, ele nasceu em 1991 e faleceu em 2006. Dedicou a vida a catalogar e divulgar a história de milagres eucarísticos. Você sabia disso? Ele fez um catálogo de milagres eucarísticos pelo mundo inteiro. Então, veja, se você for olhar, chama a Exposição Internacional dos Milagres Eucarísticos. Então, esse jovem, ele tem tanto amor por Jesus na Eucaristia, ele tem tanta certeza da presença de Jesus na Eucaristia, ele viveu isso, a vida dele, desde que nasceu até 2006, foi uma vida centrada na Eucaristia, que gira em torno da Eucaristia. Carlo Acutis tem tanto amor por Eucaristia que ele fez um trabalho onde ele catalogou todos os milagres eucarísticos. O que são milagres eucarísticos? São milagres que aconteceram ao redor da celebração eucarística. Então você pega, por exemplo, o milagre de Lanciano. O padre que estava celebrando a Eucaristia tinha no coração dele uma dúvida. Será que Jesus está presente realmente nesta partícula eucarística? Será que é a carne de Cristo? Será que é o sangue de Cristo? E nesta dúvida, Jesus se manifesta de forma claríssima nas espécies. Aquele pão, que todo mundo via pão, de repente transformou-se realmente na carne do coração de Cristo. E aquele vinho, que se transformou no sangue, de repente pegou o aspecto de sangue, sangue tipo AB. Então veja, são milagres eucarísticos que vêm acontecendo ao longo de muitos séculos. Então esses milagres eucarísticos, Santo Carlo Acutis, ele catalogou e apresentou para a igreja. Então tem um monte, se você não viu ainda, seria bom você ver. Tem ele aqui, ó, vou até falar aqui, ó, a Exposição Internacional dos Milagres Eucarísticos. Então, se você quer ver quais são esses milagres eucarísticos que Carlo Acutis catalogou, ele colocou dentro de um projeto, o projeto dele. É um trabalho, ele fez esse trabalho, é como se fosse um trabalho científico. Você vai fazer um trabalho científico, você cataloga uma série de escritos e de situações. Ele fez a mesma coisa. Ele buscou ao longo da vida inteira dele todos os milagres eucarísticos que estão documentados na igreja. E fez um catálogo, e apresentou este catálogo. E constantemente ele levava esse catálogo para vários lugares e apresentava esse catálogo em vários lugares. Então ele fez um trabalho, não só ele viveu a adoração eucarística, como ele fez um trabalho seríssimo de catalogar todos os milagres eucarísticos. É um monte deles. E a gente não tem nem noção. A gente não tem nem noção do que é um milagre eucarístico e não tem nem noção da quantidade de milagres eucarísticos que acontecem. Que aconteceram e que acontecem. Então, eu sempre falo Carlos, é Carlo Acutis. Ele fez esse catálogo está guardado, você pode acessar esse catálogo na internet, olha aqui, a Exposição Internacional dos Milagres Eucarísticos, de Carlo Acutis. Levanta isso no seu Google, faça essa experiência, a Exposição Internacional dos Milagres Eucarísticos, de Carlo Acutis. E aí você vai ver a imensidão de milagres eucarísticos. Vamos ver se a gente consegue falar alguns desses milagres eucarísticos hoje, senão a gente vai falar disso na segunda-feira. Então diz assim, ó, a exposição concebida por Carlo antes de sua morte, precoce aos 15 anos, tornou-se um fenômeno global. Ela já foi exibida em milhares de paróquias, centenas de universidades nos 5 continentes. O material é disponibilizado gratuitamente online em diversos
idiomas, para que qualquer paróquia, escola ou comunidade possa montá-lo. Então, é legal que você saiba disso, é legal que você tenha essa perspectiva. Existe este trabalho onde Carlo Acutis, que agora é santo, que viveu 15 anos, e desses 15 anos ele se dedicou profundamente à adoração eucarística e a fazer com que a Eucaristia seja conhecida no mundo inteiro. Porque o amor que ele tinha pela realidade da presença real de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade na Sagrada Eucaristia era um amor sobrenatural. Não era só natural. Então ele fez um trabalho, ele viveu nessa adoração e ele fez um trabalho didático para que a gente descubra e compreenda a importância da presença real de Jesus na Eucaristia. E esses milagres eucarísticos, que são muitos, não são 2 ou 3. Sabe, se a gente for fazer uma exposição dos milagres eucarísticos, nós vamos ficar semanas e semanas aqui falando sobre cada um deles. Aos poucos nós vamos falando alguns, só para você ter noção. Então, Carlo Acutis fez essa exposição. Essa exposição de Carlo Acutis dos milagres eucarísticos está na internet. Basta você entrar lá e pedir. E aí você vai ver todas esses milagres que ele guardou para a gente e mostrou para a gente, sabe? Isso é importante, viu, gente? Isso é muito importante saber de como Carlo Acutis trabalhou em favor da gente, sabe? É importante a gente conhecer. Tem outra santa chamada Santa Juliana de Cornilon. A Santa Juliana é conhecida como a devota da Eucaristia e teve um papel fundamental para que fosse estabelecido o dia de Corpus Christi, pois teve a visão de Jesus pedindo que houvesse uma festa dedicada ao Santíssimo Sacramento. A mística viveu uma vida de contemplação e de intimidade com Jesus Eucarístico. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Essa santa ela é importante, porque ela teve uma vida... Sabe, os místicos, os santos e as santas místicas são muito importantes para a igreja. E essa santa, ela tinha uma vida de muita intimidade com Deus. Santa Juliana de Cornilon. Então, nessa intimidade, ela tinha visões. Jesus se manifestava em visões para ela. Jesus conversava com ela. E Jesus pediu para que houvesse um dia dedicado ao Santíssimo Sacramento, uma festa da igreja dedicada ao Santíssimo Sacramento. Nós vamos falar um pouquinho mais profundamente sobre isso, um pouquinho mais aqui na frente, mas só para você já começar a ter ideia. Então, essa santa, ela teve a graça de ver Jesus e Jesus conversar com ela. Veja a que nível chega a vida de santidade, a que nível chega a perfeição que o Espírito Santo realiza dentro de nós. Veja, para uma mulher, um ser humano, ter esse nível de convivência com Deus, de escuta de Deus, de percepção da pessoa divina de Jesus Cristo, é porque o Espírito Santo encontra nessa pessoa espaço adequado para agir, para purificar, para transformar, para santificar. A nível dessa pessoa poder colocar-se diante de uma vida de oração e Jesus se manifestar desta maneira tão maravilhosa. Quantas místicas e quantos místicos a Igreja Católica tem? Muitos santos e muitas santas são místicos. Vem Deus, vem Cristo, né? Vem a Virgem Maria, vê os santos, vê os anjos, aliás. Então, os anjos se manifestam a essas pessoas. Então é bonito demais. Então toda essa riqueza de vida de oração e de vida de dedicação a Deus, está guardado na Igreja Católica. Então, essa Santa Juliana de Cornilon, ela foi uma das responsáveis, nós vamos ler um pouquinho sobre isso, não sei se hoje, mas na próxima aula, sobre como foi definido o dia de Corpus Christi. E esta santa tem participação muito grande nessa definição da Igreja sobre o Corpus Christi, tá bom? São Padre Pio de Petrelcina, acho que você já ouviu falar em São Padre Pio de Petrelcina. Então, são santos que tiveram
uma vivência. Eu peguei alguns só, porque tem muitos, mas alguns santos que a gente pode falar atualmente, e alguns um pouquinho mais lá atrás, para que a gente possa ter consciência da importância da Eucaristia para a igreja. Você percebe? A Eucaristia é celebrada desde a última ceia. A primeira Eucaristia foi celebrada por Jesus Cristo. A primeira Eucaristia foi celebrada por Jesus Cristo. E a igreja continuou a celebração eucarística como Cristo fez. Então, os sacerdotes, no começo da igreja, os discípulos, que agora são apóstolos, porque receberam a pessoa do Espírito Santo, e são enviados por Cristo, celebravam a missa, celebravam a ceia, celebravam a Santa Missa. Veja, a celebração da Santa Missa acontece desde quando Cristo celebrou a primeira ceia, a última ceia. A primeira missa foi celebrada na última ceia, e desde então a igreja celebra a missa por ordem de Cristo. Fazer isto em memória de mim. Isto é meu corpo que será dado por vós, isto é meu sangue que é derramado por vós. O sangue da nova e eterna aliança. Então, a igreja compreendeu perfeitamente a missão de celebração eucarística. E nessa missão de celebração eucarística, Jesus se faz presente em corpo, sangue, alma e divindade. Percebe? Então, a Santa Missa é algo comum à Igreja Católica desde quando ela foi instituída, não é uma brincadeira. Então, você se afastar dos sacramentos é brutal. O Padre Pio amava a Eucaristia. Ele chorava durante o momento da consagração. Chorava. As missas de Padre Pio duravam cerca de 3 a 4 horas. Porque o Padre Pio, conforme ele ia celebrando, ele é místico também, ele estava em contato profundo com Cristo na celebração, porque Cristo está presente na celebração eucarística. É Cristo quem faz a celebração eucarística na pessoa, no Padre. O Padre age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Então, o Padre Pio, ele não só entendeu este milagre da presença de Jesus na celebração, não só na presença eucarística, mas na própria celebração eucarística, na própria liturgia, Padre Pio tinha essa percepção. Ele, de certa forma, via Cristo. Ele refletia o Cristo de forma muito profunda. O Padre Pio tinha os estigmas. Tinha os estigmas que Jesus teve nas mãos, no peito e nos pés, o Padre Pio tinha, na cabeça também. Então ele estava estigmatizado como Cristo. Veja o nível que chega de santidade. O nível que chega de santidade. Diz o Padre Pio que a Santíssima Eucaristia é o grande meio para aspirar à santa perfeição. Mas é preciso recebê-la com o desejo e o engajamento de arrancar do próprio coração tudo que desagrada àquele que queremos ter em nós. Isso ele falou em 27 de julho de 1917. Então vamos continuar aqui no nosso segundo bloco, né? Então nós estamos vendo agora o Padre Pio, São Padre Pio. Veja o que ele fala. Creio que a Santíssima Eucaristia é o grande meio para aspirar à santa perfeição. Por quê? Porque é Cristo quem faz a obra. É Cristo quem nos transforma por dentro. É Cristo quem nos refaz. É Cristo que nos reconstrói. É Cristo que, pela ação do Espírito Santo, nos santifica. Então é importante demais ouvir o que a igreja fala, ouvir o que os santos e as santas falam sobre a Eucaristia, que é o ponto ápice da igreja. O ápice da igreja é a Santa Eucaristia. A igreja ela é sustentada pela Eucaristia e pelo Espírito Santo. O mundo é sustentado pela Eucaristia. Se não houvesse a celebração eucarística no mundo inteiro, o mundo já não existiria mais. Porque o mundo se afasta de Deus. E o mundo, ao se afastar de Deus, ele se afasta da ação protetora do Cristo. Percebe? Mas como tem pessoas que vivem, que comungam, que adoram Jesus na Eucaristia, o mundo não é destruído. Percebe isso? Então, são realidades que nós precisamos ter de coração. Creio que a Santíssima Eucaristia é o grande meio para aspirar à santa perfeição.
Porque nós vamos sendo, na Eucaristia, nós vamos sendo conformados a Cristo. Ou seja, nós vamos tomando a forma de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está presente em corpo, sangue, alma e divindade. Então, mas é preciso receber a Eucaristia não só em estado de graça, como nós vimos na aula passada. Para receber a Eucaristia, para comungar, eu tenho que estar em estado de graça. Lembra o que São Paulo falou? Se nós não comungarmos em estado de graça, nós estamos comungando a nossa condenação. Que coisa, né? Veja, então, mas não só em estado de graça, mas é preciso, como o Padre Pio fala, recebê-la com o desejo e o engajamento, com o desejo e a vontade. Engajamento é aquela vontade férrea de arrancar do próprio coração tudo que desagrada aquele que queremos ter em nós, que é Jesus Cristo. Você percebe? Então, veja, não basta só comungar de forma passiva. Não basta só comungar de forma passiva. Sabe, eu me confessei, tá legal, estou em estado de graça. Mas e o propósito de viver para Deus? E o propósito de obedecer a Deus? Porque o pecado, ele me afasta de Deus. Então eu não posso permitir que o pecado se estabeleça na minha vida. Qualquer pecado. Eu não posso viver um pouquinho perto de Cristo e um monte perto do mundo. Eu tenho que viver para Cristo. Eu tenho que viver para Deus, como Cristo viveu. Eu tenho que ter esse propósito de vida, propósito de santidade. Nós não temos mais propósito de santidade. Nós aprendemos, de forma equivocada ao extremo, a achar que Deus é bonzinho, que está tudo certo. O importante é ser feliz, o importante é ser boa pessoa. Gente, isso é nada, porque ninguém sabe o que é ser feliz e ninguém sabe o que é ser boa pessoa, de verdade. É Deus quem sabe o que é isso. E Ele nos deu o caminho para sermos boas pessoas e para sermos felizes. Os 10 mandamentos. Se nós não vivemos nesse caminho dos 10 mandamentos, nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, nos afastamos de Deus. E nós fomos criados para viver em Deus e com Deus. Para isso que a gente existe. Então não faz sentido a gente viver da forma como o mundo está vivendo hoje. Por isso que eu comecei o programa falando tudo que eu falei. Para que a gente caia na real. Há, de novo, a necessidade de buscarmos desejar ser santos. O que significa ser santo? Ser santo é aquela pessoa que foi separada, não isolada do mundo, foi separada para Deus, ou seja, vive de acordo com a vontade de Deus. Reconhece que é necessário viver de acordo com a vontade de Deus. Reconhece que o pecado destrói a minha relação com Deus. Então, é uma pessoa que vive para agradar a Deus. E a vivência que agrada a Deus é a vivência dos sacramentos, dos mandamentos, do serviço ao próximo, de doação, de entrega. Então eu preciso desejar ser feliz ao extremo, ou seja, ser santo, com todas as minhas forças e aberto a toda a ação da graça. Então, não basta só comungar em estado de graça. Já é um grande passo comungar em estado de graça, como nós vimos na aula passada. É importantíssimo, porque senão, de certa forma, nós estamos comungando a nossa condenação. E Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus não veio para condenar a humanidade. Jesus não veio para destruir a humanidade. Jesus veio para religar a humanidade ao Pai. E o que nos separa desta religação que Jesus realiza em nossas vidas com relação a Deus Pai é o pecado. E é o desejo que o pecado se estabeleceu dentro de nós, o desejo de pecar. O desejo de viver uma vida cômoda, o desejo de viver uma vida dispersa, uma vida voltada para os prazeres, para a gula, para a sexualidade, para o comodismo, para a inércia. Percebe? O demônio, ele age colocando ódio no nosso coração, ódio aos outros, ódio a quem pensa diferente de mim, ódio a quem vive diferente de mim, ódio a quem propõe uma vida diferente da vida que eu proponho. Veja, isso é ação demoníaca. Então eu preciso, como o Padre Pio pede, arrancar do próprio coração todos esses apegos. Aí sim a comunhão vai ter
cada vez mais a ação frutífica. Vai frutificar. Uma vez eu estava junto com a minha comunidade, quando nós trabalhávamos no Querigma, nós fomos visitar um bispo. Eu não vou falar o nome desse bispo por educação e por delicadeza. Mas era um bispo muito bravo, muito nervoso, muito avesso à proposta que nós tínhamos de evangelização. Era um bispo que não acreditava muito no trabalho da evangelização. Veja como é interessante, né? E eu fui conversar, nós fomos conversar com esse bispo. Eu entrei mudo e saí calado, né? Porque quando esse bispo começou a falar, eu fiquei atônito diante daquilo que ele estava falando. E eu era muito mais novo do que eu sou hoje. E lá pelas tantas, ele me questionou, porque eu fiquei quieto num canto, só ouvindo. E eu deixei que os outros da nossa comunidade, os cabelos brancos, os mais velhos, conversassem e apresentassem a nossa obra de evangelização, o nosso trabalho. E ele criticando, e ele desprezando, e ele diminuindo tudo isso. No final, ele me viu quieto, ele perguntou, e você, o que você acha? Eu falei, não acho nada. Quando os cabelos brancos se manifestam, eu me calo. E ele fez uma pergunta, e aquela pergunta me machucou muito. Ah, mas eu vejo um monte de gente comungar na igreja, durante a crítica que ele estava fazendo ao nosso trabalho, e essa comunhão eucarística não muda a pessoa. Por que não muda a pessoa? Veja, não muda a pessoa porque a pessoa não tem noção do que está acontecendo. Não muda a pessoa porque aquela pessoa está fechada à ação do Espírito Santo. Está fechada à verdade claríssima da presença de Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Comunga porque se tornou um costume. Todo mundo na família comunga, então eu vou comungar também. Você percebe? Então, a comunhão, ela exige da gente também, você comungar Jesus na Eucaristia, exige este conhecimento que nós estamos tendo e este desejo de santidade. Esse desejo de que Cristo transforme o meu ser para a honra e glória de Deus e para o serviço do próximo. Veja, não é uma varinha de condão automática em que você comungou, está tudo certo. Não é assim. E aqui o Padre Pio ele está sendo muito feliz nessa frase que ele coloca. Talvez o bispo, ao fazer essa pergunta, ele queria que nós tivéssemos esse tipo de resposta que eu estou dando para vocês. Talvez. Eu não tenho como saber o que se passa no coração, ou o que se passava no coração desse bispo. O que eu tenho de experiência com este bispo foi uma experiência muito triste. Foi ver um príncipe da igreja tratando a gente de uma forma brutal, tratando a gente com desprezo, tratando a gente com total irrelevância. Sabe, de certa forma, aquilo me serviu. Aquilo me serviu. No começo, eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito triste, eu fiquei muito magoado. Eu fiquei muito machucado com essa ação desse bispo em relação a gente. Mas aí eu compreendi que a gente tem que servir a Deus por amor. Não para contentar as pessoas. Não para ser famoso, não para ser conhecido, e muito menos para ser louvado e para ser colocado num pedestal. A gente serve movido como Cristo serviu, por puro amor. Isso é um processo de transformação que Cristo vai realizando entre a gente através da Eucaristia. Mas tem que haver dentro de mim esse desejo ardente. Veja, o desejo e o engajamento de arrancar do próprio coração tudo que desagrada àquele que queremos ter em nós. Não é lindo? Deixa eu ver se dá tempo da gente falar mais algumas coisinhas. Dá tempo, sim. Dá. Tem mais tempinho. Santo Agostinho, doutor da igreja, lá atrás, séculos e séculos lá atrás. Comecinho da igreja, 300, 400 anos. Nos anos 300, 400.
Santo Agostinho sempre expressou sua relação de amor à Sagrada Eucaristia. Não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós. Olha que sabedoria, doutor da Igreja. Não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos. Olha como esse homem era bem formado. Nós estamos falando de 1.600 anos atrás. Ele já tinha consciência do que aquilo que ele comia, se ele comia um pedaço de carne, aquela carne que ele comeu transformava em proteína para manter o nosso corpo. Ele não entendia que era proteína, mas ele entendia que aquele alimento, que era diferente de nós, eram elementos que davam condição da gente existir. Então ele fala, não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos. Então, se eu como uma maçã, eu vou usar aquelas estruturas que estão dentro da maçã, porque o alimento vai sendo quebrado, aquelas estruturas vão fazer parte do meu corpo, não mais do corpo da maçã. Percebe? Então, ele já tinha sacado isso. Não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. É Jesus Cristo que nos transforma nele. Veja, Santo Agostinho, doutor da Igreja. Ai, como é lindo ser católico. Como é importante a gente poder compreender as maravilhas do catolicismo. Como isso é fantástico. Veja. Continua dizendo Santo Agostinho, a Eucaristia é o pão de cada dia que se torna como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Então, Santo Agostinho está compreendendo perfeitamente que o caminho para a gente resolver as nossas fraquezas, porque ele constatou, Santo Agostinho foi um homem que viveu no mundo, foi um homem que tinha uma inteligência portentosa, uma compreensão e um conhecimento únicos. Esse homem era um gênio, muito mais que gênio, humanamente falando. Santo Agostinho teve uma vida... A inteligência de Agostinho era um negócio absurdo. A inteligência humana de Agostinho. Nem inteligência humana iluminada pelo Espírito Santo. A inteligência natural de Agostinho era um negócio absurdo. Quando nós estivermos estudando a história da Igreja, nós vamos estudar um pouquinho sobre Santo Agostinho. Nós vamos estudar a sua conversão, como foi sua vida antes da sua conversão, como ele moveu a sua vida graças à sua inteligência, o quanto a inteligência imensa de Agostinho atrapalhou a vida de Santo Agostinho também na sua conversão. Se não fosse por sua mãe, Santa Mônica, e por exemplos, e pelo exemplo de santos importantíssimos que agiram na vida de Agostinho, Agostinho talvez não tivesse convertido e não tivesse se tornado esse grande santo. Então ele viveu mergulhado no mundo, ele viveu mergulhado nas paixões, ele viveu mergulhado nos conceitos filosóficos do tempo dele, que afastavam da Igreja. Ele viveu em outras religiões que afastavam do cristianismo. Percebe? A ação do Espírito Santo, a gente nunca deve duvidar da ação transformadora do Espírito Santo. Santo Agostinho tinha tudo para não ser católico. Percebe? Ele era um homem do tempo dele. Um tempo terrível. Mas foi a ação do Espírito Santo que fez Agostinho se voltar finalmente para Deus e se tornar doutor da Igreja. É importantíssimo, viu, gente? E olha, a relação dele com a Eucaristia é uma relação de profunda dependência. Ele percebia que a fonte de força para ele, porque as paixões chamavam ele de volta, as ideias chamavam ele de volta, as religiões falsas chamavam ele de volta, o vício que ele tinha de sexualidade, de orgulho, de vaidade, vício, eram fraquezas terríveis. Como é que Agostinho conseguiu superar tudo isso? Eucaristia. A Eucaristia é o pão de cada dia, que se torna como remédio para a nossa fraqueza de cada dia.
Uma das lições mais lindas que eu tive no Querigma, enquanto eu trabalhei no Querigma, por sinal, esse final de semana, no dia 15 agora, amanhã, sábado, eu vou participar de um encontro com a equipe do Querigma, um encontro de aprofundamento numa periferia aqui de São Paulo. Lá na Zona Sul, longe, na periferia da periferia. Nós vamos fazer um encontro de aprofundamento. Um Kairos. Sábado e domingo. Eu só vou no sábado, porque domingo eu tenho que trabalhar aqui na minha paróquia. Então, uma das coisas mais lindas que eu aprendi convivendo com a comunidade do Querigma foi adorar ao Santíssimo Sacramento. Foi entender o como é importante comungar. Todas as vezes que eu estou passando por uma situação difícil, eu busco ter missa diária. Se eu não consigo ter missa diária, pelo menos adoração eucarística 10 a 15 minutos. Todas as vezes que eu me sinto fraco, frágil, diminuíram as minhas forças humanas, eu recorro à Eucaristia. Porque na Eucaristia está presente em corpo, sangue, alma e divindade a Jesus, nosso Senhor. Como Santo Agostinho fala, é Jesus Cristo que nos transforma nele na Eucaristia. Você percebe? Quando nós comungamos Jesus, nós não fazemos com que Jesus se torne uma parte de mim. Na comunhão, na Eucaristia, o milagre faz com que nós façamos parte de Jesus cada vez mais. Isto é uma verdade absoluta, que você vai perceber na sua vida se você fizer a prova. Se você fizer a prova. Se você se colocar diante de Jesus eucarístico, nessas condições que nós falamos. Vida estando em estado de graça, confessado, e desejar vida de santidade. Se nós estivermos nessas condições, comungando Jesus, Jesus transforma totalmente a nossa existência, Jesus transforma totalmente a nossa história, Jesus cura, Jesus refaz, e através dessa ação de reconstrução e de fortaleza, nós podemos ajudar os nossos irmãos e nós podemos transformar esse mundo cada vez mais como Cristo quer que esse mundo viva perto de Deus. Longe das injustiças, longe da corrupção, longe dos vícios. Só pelo poder de Deus. Então não há ideologia que seja capaz de fazer isso que a Santa Eucaristia faz dentro de nós. Por isso que eu combato as ideologias, seja elas quais forem. Não tenho ideologia de preferência, não gosto de nenhuma delas. Tenho coragem de falar, por quê? Porque eu busco Cristo e Cristo na Eucaristia. Queria terminar com o exemplo de São Tarcísio, o santo padroeiro dos coroinhas. Ele tinha 12 anos de idade e estava levando a Eucaristia para um doente. E os guardas pararam ele, acho que eram os romanos, e quiseram destruir o que ele carregava, jogar no chão. Ele não deixou, porque ele estava carregando aquela Sagrada Eucaristia para levar para alguém que precisava. Pois ele morreu para não entregar essa Eucaristia na mão desses bárbaros. Que São Tarcísio interceda por todos nós. Um menino de 12 anos, que deu a vida para não sujarem a Eucaristia que ele carregava, para não profanar a Eucaristia que ele carregava. Era o amor tão profundo deste menino de 12 anos, a Sagrada Eucaristia, porque ele tinha certeza da presença real de Jesus em corpo, sangue e alma e divindade, que custou a vida dele. Que São Tarcísio e todos os santos e santas que nós mencionamos hoje olhem por todos nós, interceda por nós, junto com o Pai. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.